Gravando, deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai ainda ter uma sobreposição de aula com a física molecular 1, mas provavelmente só hoje que vai ter essa sobreposição. De quarta em diante já vai ser a parte mais nova do curso, tá certo? Hoje, então, a gente vai ainda complementar com a parte ali de cubo de energia potencial e superfície, que a gente vai falar dos modelos que tem para fazer esses ajustes. E aí eu espero que na quarta-feira a gente já comece a fazer os ajustes para construir as curvas de energia potencial e as superfícies de energia potencial, tá bom? Tá, Então, beleza. então hoje ainda vai ter uma sobreposição ainda de física molecular 1 com a 2, ainda porque a gente vai ver as formas analíticas, só que a gente viu isso no curso anterior, mas só que aqui a gente vai um pouquinho além, porque a gente vai fazer os ajustes, e lá a gente não fez. Então aí já, como eu disse, na próxima aula provavelmente já vai ser diferente o curso da molecular 1 com a 2. Legal? Deixa eu ver aqui, a Vilmara entrou já, né? Bom dia, Vilmara. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo caminhando por aí? Tudo tranquilo. Eu não Bacana, assisti a sua última aula ao vivo, mas eu vi todo o vídeo. bacana, não tem problema não. Essa é a coisa boa da gravação, é por isso, porque aí dá para voltar no tempo, né? Porque aí dá para passar a gravação, né? Verdade, ainda faz as pausas para entender alguma coisa que ficou, pausa, volta, é bem legal. É isso aí, né? Não temos que tentar deixar mais claro possível. Isso é que é o importante, é a gente tentar aprender alguma coisa nesse curso. Se isso acontecer, a gente já fica feliz, né? Verdade, Bacana, professor. bacana. O Rafa entrou aí, Rafa, bom giorno, Rafa. Buongiorno, professor. Tudo a posto? Tudo bem, senhor? Bom, muito bom. Quarta-feira, então, a reunião, né? Isso, quarta-feira. Tá bacana. A gente marcou 14h30, 14h20, por aí, não foi? Foi 14h20. É, tá bacana, então. Então, nós somos precisos, né? 14h20, né? Né? Bacana. E aí a gente se fala, então, na quarta-feira, na reunião, a gente dá uma andadazinha aí na reunião, tá bom? Tá bom, Pra obrigado, gente, professor. pra gente andar com as coisas aí também. Legal? Tá bom. O proof ainda não foi mandado. Eles disseram que ia ser no dia primeiro, mas não mandaram, Rafa. Mas deve estar mandando. Eles estão um pouco enrolados, na minha opinião, mas é assim Não, mesmo, tudo né? bem, tá no período de pandemia, é normal mesmo tá É, realmente o desconto que eu daria seria por esse motivo mesmo. Mas bacana. Vamos começar então, pessoal. O que vocês acham? Já podemos? Vamos lá, né? E a maioria já entrou. Daqui a pouco a Ana entra também, a Bruna. Então, vamos só voltar para cá de novo, só para deixar registrado como está sendo gravada a aula para vocês, para facilitar para vocês aí na hora que vocês forem revisar com as gravações. Então, de novo, bom dia a todos. Hoje é dia 8/2/21, né, de 2021. Já estamos aí avançando no mês de fevereiro. E aqui agora, nessa aula de hoje, a gente ainda vai falar um pouquinho da conexão ainda da física molecular 1 com a física molecular 2. Então, eu fiz umas transparências que foram as mesmas que a gente passou lá no Física Molecular 1. Eu vou passar aqui para vocês de novo, só para vocês relembrarem as formas analíticas para ajustar curvas de energia potenciais, as mais utilizadas, pelo menos, em física atomolecular. E aproveitar e falar também de superfícies, porque na próxima aula aí já vai começar a parte diferencial, que não tem tanta sobreposição com o curso de física molecular 1 com a 2, que é a gente aprender a fazer os ajustes. Então, na próxima aula eu já vou ver se eu já passo o programa para vocês e vou apresentá-lo ele aqui para vocês. E aí a gente já vai tentar fazer alguns ajustes na próxima aula. E aí, já provavelmente na próxima hora, eu já vou passar algumas listas de exercícios para vocês, que seria vocês ajustarem as curvas de energia potenciais para vários sistemas diferentes, sistemas moleculares de atômicos diferentes, e usando essas formas analíticas diferentes que a gente vai ver aqui agora. Tá bom? Tudo bem aí?
Tá claro, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Bacana. Então, eu vou só... Posso apagar esse bom dia aqui? Acho que já posso apagar, né? Só Sim. para eu usar um pouquinho ele aqui. Então, vou selecionar aqui tudo, como sempre. Apagar. Vamos pegar aqui agora o pincel. Está aqui, como sempre. Então, só fazendo um resumo, e às vezes a gente vai repetir isso um pouco, mas para ficar cada vez mais claro e para vocês lembrarem sempre, toda a nossa história aconteceu em construir uma equação de Schrödinger. Tá? Hoje está escorregando mais aqui do que o normal. Então, a equação de Schrödinger para um sistema molecular constituído, então, por N elétrons. Não sei o que acontece com ele, que às vezes ele escorrega mais do que o normal. E M núcleos. Deixa eu ver se eu limpo aqui mais para ver se melhora um pouquinho. Então tá. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e construiu a equação de Schrödinger, né? Que é HPC, onde aqui teria o R, que estaria associado a todas as coordenadas eletrônicas, e aqui todos os R's grandes, representando as coordenadas nucleares, é igual a E de Psi. Aqui também, vamos repetir aqui a informação, R, e aqui R grande. E aí o que a gente fez e verificou que essa equação é muito complicada de ser resolvida, até mesmo para sistemas mais simples, né? Sistemas moleculares mais simples. E aí a gente utilizou, então, para facilitar o nosso trabalho, a aproximação de Bohr-Oppenheimer. E essa aproximação de Bohr-Oppenheimer, ela desacoplou, então, essa equação original em duas outras. Uma que a gente chamou de eletrônica, né? A gente trabalhou com os métodos para resolvê-la no curso de Física Molecular 1. Então, e aqui a gente usou uma expansão, né? Psi, que era dado por uma função eletrônica, φ, que dependia de R minúsculo. Opa, mas hoje o pincel não está ajudando. E por ponto e vírgula, R grande. E aqui agora, deixa eu só ver se eu limpando mais aqui, melhora um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se... Vamos ver agora se melhora um pouco. Então, aqui era igual, acho que melhorou. E aqui um aqui de R. Melhorou só no início, mas voltou. Então, está ficando um pouco mais bagunçado, porque hoje está escorregando muito aqui, não sei por que a mesa digitalizadora. Então, e aqui a parte eletrônica ficou H eletrônico de φ, era igual a E de φ, está aqui. Esse E aqui, ele depende do R grande, está aqui, mais a equação de Schrödinger nuclear, que é H de N de Ki, que era igual a E de Ki. Pronto. Bom, a gente viu que dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer, se a gente quer resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, ou seja, se a gente quer descobrir como que os núcleos vibram, rotacionam ou transladam no espaço, e essas informações estariam todas aqui dentro dessa energia, né? Então, o E aqui, na realidade, ele é composto... Vamos pegar aqui de novo. Ele é composto pela energia, então, de vibração, está aqui, mais energia de rotação, está aqui, de Hot, está aqui, mais a energia de translação. Aí, pronto. Então, para a gente resolver essa equação, dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer, a gente, então, tem que conhecer, inicialmente, a solução da equação de Schrödinger eletrônica para um amplo e representativo número de configurações nucleares, que vão desde a região de forte interação, passando pela configuração de equilíbrio, até a região assintótica, onde os dois núcleos estão bem separados, para a gente ter o comportamento global
de tudo que pode estar acontecendo com a energia eletrônica em volta dos núcleos. Então, a gente teria que ter um comportamento assim, ó, de toda a curva. Então, essa aqui é a região de longa alcance, região de interação onde os dois núcleos estão separados. Aqui seria a região próxima da região de equilíbrio, onde a energia entre os dois núcleos é máxima, né? É mais negativa. Então, dá a ideia de qual a energia necessária para você quebrar ou dissociar a molécula. E essa região aqui seria a região de forte interação, onde os núcleos estão bem próximos, e aí onde a repulsão é muito grande. Então a energia vai lá para cima, ela fica muito alta, e ela sai inclusive da parte negativa aqui, e adquire valores positivos, porque a repulsão domina essa parte, e ela vai se transformando em energia positiva. Então, para que a gente, então, descreva, né, corretamente essa equação de Schrödinger aqui da parte nuclear, a nossa Hamiltoniana nuclear, ela é composta, então, da energia cinética de todos os núcleos que estão aqui. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho, na próxima aula, quando a gente já começar a trabalhar com a equação de Schrödinger da parte nuclear, mais uma energia potencial que governa o movimento dos núcleos. E essa energia que governa o movimento do núcleo é a forma analítica que passa sobre todos, ou da melhor forma possível, sobre todos os pontos, ou todas as energias eletrônicas que a gente calculou para determinar essa curva de energia potencial. Então, se a gente consegue, então, resolver essa equação de Schrödinger da parte eletrônica com um amplo representativo conjunto de diferentes configurações nucleares, né? E isso a gente vai fazendo daquela maneira, como a gente fez na aula passada. Primeiro você fixa um R, aí vai aumentando a distância entre os núcleos, outro R, aí aumenta a distância. Então, aqui estaria um primeiro R, aqui está um segundo R, aqui um terceiro R. Vai aumentando essa distância, vai aumentando, e cada ponto dessa distância que a gente está determinando, vou ver aqui se ele melhora um pouco aqui. Então, cada uma dessas configurações que a gente está pegando aqui, por exemplo, a R1, o R2, o R3, a gente teria elas contempladas nessa curva de energia potencial. Então, ajustando esses pontos para uma forma analítica, a gente conhece qual que é a curva, né, de energia potencial que governa o movimento dos núcleos. E com isso a gente pode, então, resolver essa equação e, finalmente, dar toda a dinâmica do nosso sistema. Então, baseado nisso, a gente pode, então, deixa eu colocar aqui na forma de apresentação, a gente pode, então, resumir toda essa história que a gente acabou de dizer nesse quadro que aqui está, ou nesse esquema que aqui está. Então, olha, a brincadeira começa assim. Se eu quero, então, descrever corretamente um sistema molecular, seja no estado ligado ou não ligado, ou seja, onde a molécula está formada, ou onde ela pode se formar, por exemplo, numa reação, ou num processo colisional reativo, ou elástico, ou inelástico, então eu tenho que recorrer à mecânica quântica, escrever a nossa equação de Schrödinger para esse sistema, que vai ser constituído por N elétrons e M de Maria núcleos. E aí a gente vê, né, a gente depara com uma equação muito complicada, mesmo para sistemas bem mais simples. Então a gente não tem condições de resolvê-la tanto analiticamente como numericamente. O que se faz? É utilizar a expansão adiabática, onde então a autofunção da nossa equação de Schrödinger original, ela é expandida como um produto de duas autofunções, uma eletrônica, que depende de todas as coordenadas eletrônicas e parametricamente das coordenadas nucleares, e por uma outra função que depende somente das coordenadas nucleares, que é a autofunção nuclear. Exatamente como a gente fez aqui. Então, essa aqui seria a nossa expansão adiabática, seria essa aqui. Então, aqui seria a Φ, que é a autofunção eletrônica, e aqui é a autofunção nuclear. E aí, deixa eu colocar aqui de novo, a gente, então, usa, né, a aproximação de Oppenheim e ela desacopla essa equação original em duas outras. Uma eletrônica
e a outra equação que está aqui é a equação de Schrödinger nuclear. De novo, quem conecta a parte da equação de Schrödinger, da parte eletrônica, com a dinâmica ou com a equação de Schrödinger da parte nuclear, ou até mesmo para calcular tempo de vida, ou até mesmo processos colisionais reativos, ou taxa de reação, ela pode ser usada aqui também para essa finalidade, ou então a gente pode fazer a dinâmica, se a gente conhece a superfície de energia potencial ou cubo de energia potencial, a gente pode também fazer a dinâmica utilizando as equações clássicas de Hamilton, né? Então, com a equação de Schrödinger da parte eletrônica resolvida, por um amplo e representativo conjunto de distâncias internucleares diferentes, a gente pode construir essa superfície e ela vai fazer a ponte entre a equação de Schrödinger da parte eletrônica com a dinâmica nuclear, que pode ser feito com a equação de Schrödinger da parte nuclear, com a teoria das estruturas de transição ou com as equações clássicas de Hamilton. Então, tudo passaria por aqui. Não sei se ficou claro todas essas ligações aqui, se isso ficou claro e se está representando exatamente o que a gente está comentando aqui. Então, de posse da equação de Schrödinger nuclear, conhecido a curva ou a superfície de energia potencial, a gente pode determinar as propriedades dinâmicas e cinéticas. Com a teoria de estrutura de transição, conhecida a solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica, a gente consegue determinar as propriedades cinéticas, como, por exemplo, a taxa de reação em função da temperatura, por exemplo. Ou então a gente pode fazer a parte clássica, né? Utilizando a parte clássica, as equações clássicas de Hamilton, a gente pode também determinar as propriedades dinâmicas e cinéticas. Então, por esse esquema que está aqui, dá para ver a grande importância na construção, seja da superfície, como da curva de energia potencial. Então, ele acaba sendo um ente central para fazer a ponte da parte eletrônica com a parte da dinâmica, dependendo do que qual teoria a gente quer usar, se é uma clássica ou a quântica, ou uma que passa somente por outras estruturas de transição. Ficou um pouquinho claro esse esquema aqui que a gente está falando, pessoal? Matheus, ficou claro, Matheus? Ficou sim. Rafa, como é que ficou, Rafa, essa descrição? Ficou claro, professor. Ficou claro. Bacana. Vilmara, como é que ficou isso? Vilmara, ficou bom? Tudo bem? Sim, professor. Tranquilo. Amanda, tudo bem também, Amanda? Sim. Ok. Ana já está por aí? Ana, como é que está, Ana? Tá tranquilo, professor. Bacana. Então, é um pouco, até revisando um pouco o que a gente fez no curso anterior. Mas só que, como eu disse para vocês, a gente vai revisar, mas na próxima aula a gente já vai começar o diferencial, que é pôr a mão na massa e fazer os ajustes que a gente tanto comenta aqui. E aí, a ideia é essa. Então, tem a equação de Schrödinger da parte eletrônica. A gente usa um daqueles métodos que a gente aprendeu, por exemplo, o método Rutherford. Aí a gente, então, pode utilizar alguns outros métodos, se a gente quer melhorar a nossa solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica, como o método Paul-Rutherford, que é o método CI com simples duplas e triplas, o MP2, o MP4, o método CCSDT, o método DFT também, né, que ele pode ser visto aqui como um método à parte. E, então, se a gente resolver bem a equação de Schrödinger da parte eletrônica, usando um desses métodos para várias configurações nucleares, por exemplo, uma molécula diatômica, a gente então pode aqui, ó, por exemplo, pensando nesse sistema de uma molécula diatômica como um H2+, então seria dois núcleos com um único elétron. Esse sinal de mais está dizendo que a molécula H2+ é um íon, né? É um íon molecular e que tem um elétron a menos, por isso que tem esse mais aqui. E aí, o que vai acontecer? Você então pode manter, né, congelar, por exemplo, inicialmente a distância entre os dois núcleos de H2+, resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica dentro da Oppenheim e obter exatamente essas energias que estão aqui, ó. Então, aqui eu estou só mostrando o cálculo realizado por esse autor aí, que é o Alexander, e ele publicou essas energias nessa revista, né, que é o Chemphys Letters, que é na mesma revista
do trabalho que foi publicado aí agora do Rafa, né, que é o Chemphys Letters, isso em 2005. Então, aqui ele colocou uma referência que era considerado o benchmark da literatura, ou seja, os melhores resultados até então encontrados, que era nessa referência aqui de 73, que tem uma parte mista, né, de experimental com teoria, e ele chegou nas energias que estão aqui nessa referência 15, que é essa referência aqui do Bishop, que era considerado os melhores resultados então da literatura. E aí esse Alexander, usando um método de Monte Carlo, que também pode ser usado para resolver a equação de teoria da parte eletrônica, ele então pegou as mesmas configurações do trabalho do Bishop, que era considerar a distância entre os dois núcleos como 0,2 Bohr, 0,4, 0,6, 0,8. Depois ele colocou como distância de um Bohr 1,4, 1,5, 1,6. Veja que para a região onde os próximos, ele deu um step de 0,1. Quando chegou próximo do R de equilíbrio, que aqui é mais ou menos em 2, né? Que então seria a distância para o qual a energia é mínima, mais negativa, né? Então, ele colocou um step de 1,1, olha, ele saltou de 1 para 1,4 e foi fazendo 0,1 e 0,1, então 1,4, 1,5, até 2, aí 2 até 2,6, né? E aí, o que ele fez mais? Aí, quando ele chegou, então vamos só voltar aqui de novo para aquela figura. Vamos pegar aqui de novo. Aqui. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, aqui eu vou selecionar tudo, apagar. Vamos pegar aqui agora essa parte aqui. Então, vamos ver se aqui ajuda um pouquinho. Vou pôr grande aqui para ficar bem evidenciado. Então, esses pontos aqui, ó, que era a região de forte interação nuclear, ele pegou mais espaçados, né? Enquanto que os pontos... Ele não está funcionando bem hoje. Mas vamos lá. Enquanto que aqui na região de equilíbrio, né? Ele pegou pontos mais espaçados, aqui menos espaçados. E depois aqui ele começou a pôr pontos mais espaçados, ó. E aí o importante era assintotar esses pontos. Aqui seria o R... E aqui seria a energia eletrônica. Então, aqui ficou mais espaçados, aqui bem menos espaçados, em torno do R de equilíbrio. Então, aqui estaria o R de equilíbrio. E no R de equilíbrio, você tem a energia mais baixa do sistema, que é o que a gente chama de DE, que é a energia de dissociação. Então, e aqui ele espaçou mais os pontos. No final, ele pegou quantas configurações? Então, vamos voltar para cá. Só voltando aqui. Opa, o controle está pronto. Ele pegou, olha, 26 energias, ou seja, ele calculou 26 energias, ou seja, resolveu 26 vezes a equação de Fourier da parte eletrônica para 26 diferentes configurações nucleares. Então, foi de 0,2 até 10 Bohr, com esses steps que aqui estão. Então, agora você tem... Né, se eu mostrar de novo essa figura, a gente tem, então, os pontos representados, mas a gente ainda não tem a forma analítica que representa da melhor forma possível todos esses pontos que foram obtidos resolvendo a equação de Fourier da parte nuclear. Então, o que é interessante notar é que agora o passo que a gente teria que fazer para concluir esse raciocínio é exatamente ajustar essa forma analítica que aqui está, usar, perdão, uma forma analítica para ajustar esses pontos que aqui estão, que são esses aqui. Está ficando claro, pessoal, de novo, a construção de como se determina uma curva de energia potencial? Tudo bem? Posso continuar? Pode sim. Sim, Professor, tranquilo. Tá. Se por acaso não ficar alguma coisa clara, vocês podem interromper em qualquer momento, não precisa esperar eu perguntar também não, combinado? Vamos fazer assim? Beleza. combinado. Tem um aí que resolveu participar da aula também, é o que mais está participando. Quem é? O Arthur, não? É o Arthur. Ei, Arthur é o nosso convidado especial aí, que bacana.
Põe aí em voz. Faz o seguinte, Vilmara, coloca aí no Viva Voz, deixa ele ouvir, que aí depois de terminar o curso a gente vai dar uma menção para ele também. Olha aí, sua vida tá melhor que a minha. Não, ele já vai pescando já tudo, daqui a pouco ele já vai estar familiarizado com física atomolecular também. Pronto. Beleza. Então vamos lá, vamos em frente, né? Então agora vem a parte que é o que a gente vai fazer aqui na prática, apesar que hoje ainda vai ser uma aula teórica de apresentação, ou reapresentação para aqueles que não viram ainda, né? Então, a gente vai tentar fazer o que a gente chama de ajuste de cubo de energia potencial, no caso inicial, para moléculas diatômicas. Então, existem várias formas, né, para representar essas curvas de energia potencial. Vou tentar colocar aqui as mais utilizadas, ou as mais recomendadas, dependendo do tipo de sistemas que você tem. Se são sistemas fracamente ligados ou fortemente ligados. Então, dependendo dessas características, você pode escolher de maneira apropriada uma curva de energia potencial para uma forma analítica para ajustar a curva de energia potencial, né? Como essa que a gente viu aqui, ó. Então, isso aqui seria os pontos da curva de energia potencial, e eu quero transformar esses pontos numa forma analítica como essa que está aqui, ó, ou nessas que estão aqui. Então, a primeira que nós vamos abordar vai ser a Rydberg generalizada. Essa Rydberg generalizada, ela é constituída por um polinômio, que estaria aqui, ó, onde o ρ é R menos R de equilíbrio, onde R é o R para o qual a energia de dissociação é mínima, né, ou mais negativa, né? Então, seria a energia para o qual, né, você teria que jogar na molécula para dissociar a molécula. Então, a energia de dissociação. Então, essa forma analítica de Rydberg generalizada depende dos coeficientes Cs, eu coloquei aqui entre colchete, e do parâmetro ρ, que está relacionado com a distância internuclear que separa os dois núcleos. Então, note que aqui é um polinômio de grau n. Então, aqui, ó, se eu colocar n igual a 2, por exemplo, ficaria 1 mais C1 ρ elevado a 1 mais C2 elevado a 2, correto? Multiplicado, né? Então tá aí, ó, multiplicado então por uma exponencial, que é uma função de amortização. Qual é a vantagem e a necessidade de fazer isso? Então deixa eu pegar aqui. Eu vou então, se você então pegar só um polinômio, você consegue descrever somente essa região aqui, ó. Então, se você aumentar o polinômio, você teria, por exemplo, uma equação de segundo grau. Essa curva faria esse comportamento aqui, ó. Mas só que para num processo que você está descrevendo uma molécula diatômica, você imagine que quando os núcleos estão bem distantes um do outro, então o que vai acontecer? E se espera que o sistema não esteja mais ligado. Então, por exemplo, vamos supor que um núcleo está a 20 angstrom ou a 20 Bohr do outro. Então, um não enxerga mais o outro e um não interage mais com o outro. Então, a gente espera o quê? Que a energia de dissociação ela vai para zero, ou seja, que o sistema não esteja mais ligado. Então, se a gente não entortar essa curva para cá, ó, a gente está descrevendo fisicamente ou quimicamente de maneira errada a interação entre esses dois núcleos, né, envolvido por essa curva de energia potencial. Então, o que a gente faz é colocar essa função exponencial aqui negativa, né, que a gente colocou lá como C1 de ρ, né, então um coeficiente vezes ρ com negativo, para a gente dobrar, ao invés da curva ir assim, ela dobra para cá. Então, o que a gente chama de função de amortização. Então, a função daquela exponencial, na hora que Rydberg idealizou essa forma analítica, ele pensou de utilizar aqui, multiplicar um polinômio por essa função de amortização, que é uma exponencial negativa, justamente para forçar que essa forma analítica descreva coerentemente todos aqueles pontos que a gente está ali ajustando. Então, algumas coisas interessantes a gente pode verificar aqui nessa equação. Por exemplo, se eu fizer R igual a R de equilíbrio, ou seja, se eu pegar um ponto
só pegar, calcular qual a energia no ponto R igual a R de equilíbrio, ou seja, né, na configuração para o qual a energia é mais negativa, ou seja, onde você tem o mínimo do sistema, né, a energia mínima do sistema, o que acontece? Essa forma analítica aqui, ó, em R igual a R de equilíbrio, tem que dar o valor da distância, da energia de dissociação. Então, vamos ver. Se R igual a R de equilíbrio, então ρ é igual a zero. Então, E elevado a menos zero ou E elevado a zero dá 1. Então, esse termo daria 1. E aqui, ó, todos os ρs ficariam iguais a zero, porque no R igual a R de equilíbrio, o ρ é igual a zero. Então, se eu faço esse R igual a R de equilíbrio, daria zero. Esse termo aqui seria zero e sobraria o quê? Menos dE. Então, desse ponto de vista, essa equação aqui está perfeita. Ela descreve aquilo que tem que acontecer com as energias eletrônicas do nosso sistema, né? Uma outra coisa interessante também, o que vai acontecer? Para ρ muito grande, ou seja, quando o R é muito grande, o ρ também vai ser muito grande. Então, para R bem maior do que o R de equilíbrio, você vai ter um ρ grande, e aí o que vai acontecer? Aqui é um polinômio, aqui é uma função de amortização, que é uma exponencial. Então, a exponencial domina o polinômio. Então, o que vai acontecer? A forma analítica ela vai quebrar e vai dissociar em zero. Então, novamente, né, e esse termo aqui, como é uma exponencial negativa, ele vai para zero mais rapidamente do que esse termo aqui. Então, isso aqui iria para zero. Então, novamente, essa forma analítica também descreve corretamente o que deveria acontecer para R muito grande, ou seja, para quando a distância internuclear é muito, muito grande. Está ficando claro, pessoal, a importância dessa forma analítica? A Rydberg generalizada? Uhum. Sim, professor. Oi, diga, Matheus. Eu tenho uma dúvida. Aí na forma que está no quadro aí, a exponencial é menos C1 ρ. Uhum. Então, significa que eu tenho que pegar o mesmo coeficiente, tipo, que é o primeiro da expansão em série de potências aí? Certíssimo. Excelente a sua observação. Eu ia comentar isso agora, né, em seguida, mas você já me antecipou e muito bem observado. O Rydberg, ele observou que você teria a parte exponencial mais bem descrita quando você pega o primeiro coeficiente desse polinômio que está aqui e coloca na parte de amortização. Então, por exemplo, vamos supor que você pega n igual a 10, tá legal? Se você pega n igual a 10, você vai ter aqui um polinômio de grau 10, e aqui você vai ter o C1, que é exatamente o C1 do grau 10 que entra aqui. Então, quando você ajusta, você descobre quais são os coeficientes C para os quais essa forma analítica passa da melhor forma possível sobre aquele, por exemplo, aqueles pontos do H2+, o valor de C1 que entra aqui é o mesmo que entra aqui, ó. Exatamente. Certo. Ok? Bacana, Matheus? Sim. Esse ele encontrou meio que por acaso, foi? Eu acho que, provavelmente, o que vai acontecer? Quando a gente for fazer ajustes, a gente vai ver que, geralmente, os coeficientes de grau menor, por exemplo, se você usa grau 10, esse coeficiente de grau 1, grau 2, são aqueles que mais contribuem na parte dos polinômios, a parte do fundo do poço. Faz sentido. Né, não é isso? E aí, para você, então, fazer com que isso decaia corretamente, então você pode, então, meio que forçar esse decaimento, utilizando aquele coeficiente que mais contribui para a parte do polinômio, para dominar mais o polinômio. Então, ele colocou como C1, pensando dessa maneira. Ok? Entendi. Muito Perfeito. boa a sua pergunta. Professor. Eu ia fazer esse comentário, mas você me antecipou, porque eu ia até perguntar, alguém poderia me dizer por que aqui entraria C1? Essa era a pergunta que eu ia fazer para vocês. Mas você já me antecipou e aí eu já tive que dar a resposta, né? Beleza. Tá ok? Aí, olha, Tá ok. Vamos fazer até uma brincadeira. Hoje eu vou ter um pouco mais devagar para vocês, porque para a gente pegar bem essa parte aqui na teoria, porque quando a gente for fazer o ajuste na prática, a gente vai ter que fazer um pouquinho com calma. Então, apesar da canetinha aqui não estar ajudando muito hoje, mas eu vou tentar escrever um pouquinho aqui, ó. Vamos supor que o grau que eu pego, vamos supor o grau 5.
Olha só como é que ficaria a Rydberg com grau 5. V de R é igual a menos DE, tá aqui, ó, uma hoje, aí DE, aí abre, aqui ficaria 1 mais, agora aquele polinômio, né? Olha, C1, rho elevado a 1, mais C2, rho elevado a 2, mais C3, rho elevado a 3, mais C4, rho elevado a 4, mais, vamos colocar o mais aqui, então C5, rho elevado a 5, fechou, é elevado a menos, como C1 de rho. Lembrando, então, que o rho é igual a R menos R de equilíbrio. Ficou claro como é que ficou a forma analítica aí, aberta, pessoal? Ficou. Ficou. Então, olha só como é que a gente vai fazer o ajuste. A gente, então, vai pegar e fazer o seguinte, a gente vai querer que essa forma analítica aqui, ela passa, por exemplo, em todos aqueles pontos que eu mostrei na transparência anterior, que é do H2+. Ó. Então, aqui estariam os pontos. Vamos colocar aqui os pontos. Não vai ficar bom, que o pincelzinho hoje, não sei o que está acontecendo com ele, que ele não está bom. Logo hoje que eu preciso usar mais a mesa digitalizadora. Aí, ó. Os pontos estariam assim representados graficamente. Então, a gente vai descobrir, ó, quem são C1, C2, C3, C4, C5, de tal forma que essa forma analítica passa da melhor forma possível sobre todos esses pontos que aqui estão. Ó. Isso é o que a gente está chamando de ajustes. E a gente pode fazer esse ajuste de duas maneiras. Mantendo fixo o DE e o R de equilíbrio. E aí só determinar quem são C1, C2, C3, C4. Vou pôr o 4 aqui melhor. E o C5 também está aqui. Aí, ó. Então, a gente vai ter que descobrir, por um processo de ajuste, quem são C1, C2, C3, C4, C5, de tal maneira que essa forma analítica aqui, de grau 5, por exemplo, passe da melhor forma possível, né? Que essa forma analítica passe da melhor forma possível sobre todos esses pontos. Se a gente conseguir fazer isso, com um certo critério, a gente está ajustando, então, e descobrindo, então, qual é, né, a forma analítica que melhor passa por todos esses pontos que aqui estão, através dos conhecimentos da determinação desses Cs 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, se a gente conseguir isso, a gente vai, então, de certa maneira, dizer que a gente conseguiu e foi bem sucedido no ajuste de curvas de energia potencial. Tá legal até aí, pessoal? Tá ficando mais ou menos claro o que a gente está fazendo? Sim. Tá ótimo. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui a janela, a cortina, porque o sol está batendo aqui um pouquinho, só um instantinho. Pronto, é porque estava chovendo e a cortina estava fechada, mas agora saiu um sol forte aqui e não estava enxergando nada no computador. Tranquilos? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem, já está resolvido aqui. Sim, professor. Ó, e aí, isso com essa forma analítica. A mesma coisa a gente poderia fazer, por exemplo, usando esses polinômios aqui em coordenada que a gente chama de Born ordem, que é ordem de ligação. E ordem de ligação é exatamente essa exponencial negativa aqui, com esse parâmetro beta. É uma coordenada introduzida por Linus Pauling para dizer, né, qual é a ordem de ligação de uma molécula diatômica, por exemplo.
Então, se a gente, então, vamos ver se a canetinha ajuda mais uma vez. Vamos pegar aqui. Então, vou apagar aqui tudo agora de novo. E vamos apagar, está aqui. E vamos pegar aqui agora essa coordenada bom ordem, que é o eta, que é igual a E elevado a menos beta, que multiplica R menos R de equilíbrio. Então, essa é a coordenada que a gente chama de bom ordem. E aqui tem um parâmetro beta. Então, se você colocar R tendendo para infinito, o que acontece? Esse parâmetro eta, ele tende para zero. Todos concordam com isso? Sim. Então, está dizendo que a ordem é zero, ou seja, não existe ligação. E se você colocar R tendendo para zero, você vai ter o seguinte, você vai ter que o eta ele atinge um valor finito, que seria o quê? Se eu ponho R igual a zero, vai dar E elevado a beta, R de equilíbrio, correto? Correto? E se eu fizer o seguinte, e se eu colocar agora R igual a R de equilíbrio, por exemplo, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar 0, elevado a 0, daria 1. Então, o eta atinge o seu valor 1. Estaria aqui, ó. É o seu valor que dá a ordem máxima, que seria 1. Então, e alguém poderia me dizer qual é a função desse parâmetro beta nessa coordenada bom ordem? O que ela faz, o que ela não faz? Alguém poderia me dar uma ideia? Alguém consegue me descrever o que poderia ser esse beta? Qual é o papel dele nessa forma, nessa expressão? Seria algo tipo o grau de repulsão entre os núcleos? Mais ou menos. Talvez a gente pode tentar explicar assim, Matheus. Por exemplo, isso aqui é uma exponencial, né? Que decai, não é assim? Ela seria assim, não é isso? Isso. Então, se o beta é muito grande, o que vai acontecer se o beta é muito grande? Ela vai cair mais rápido ou mais lentamente? Mais rápido. Mais rápido, né? Mais rápida, ótimo. Então, ela faz isso aqui, não é? Se o beta é grande. Uhum. E se o beta é muito pequeno? Ela vai cair muito mais lentamente, não é isso? Isso mesmo. Então, na realidade, o beta ele é um parâmetro que dá o alcance do seu potencial. Vai dar o alcance do seu potencial quando você descreve, né, uma forma analítica em termos de uma expansão do polinômio em coordenadas boa ordem. Porque aqui era um polinômio por uma função de amortização. Aqui é um polinômio por uma função de amortização. Então, o que vai acontecer? Se o beta for muito grande, significa que o alcance, a forma analítica que você pode ajustar com essa expressão, ela vai ser de longo alcance. Se o beta é pequeno, vai ser de curto alcance. Então, aqui já dá para você ver que se você tiver um beta maior do que 1, provavelmente você vai ter um sistema que é descrito como um sistema composto por interações de longo alcance. Se o beta for pequeno, de curto alcance. E aí, o que é interessante aqui é que essa forma analítica também, ela também tem condições de ajustar muito bem sistemas diatômicos. Lembrando que o N que acontece aqui também é o grau da ordem do que você está pegando essas coordenadas bom ordem. Uma coisa que é muito interessante aqui, ó, é que se o ρ for igual a zero, ou seja, se o R é igual a R de equilíbrio, então o que vai acontecer? Vamos escrever aqui para mencionar isso de maneira mais interessante. Então, nós estamos dizendo que o polinômio coordenado bom ordem é V de R, que está aqui, que é igual. Então, o que eu estou fazendo, ó, só mais uma vez, deixa eu mostrar aqui rapidamente, eu vou escrever essa equação aqui e vou abrir ela para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá.
Então, seria aqui o somatório. Vamos ver se a canetinha aqui dá uma ajudada. Somatório I, que vai de 1 até... Opa, 1, né? 1 até N, de CI está aí, de eta elevado a I. Então, eta é essa coordenada boa ordem. Então, se eu ponho aqui, por exemplo, o grau 4, só para exemplificar, isso aqui vai ficar, então, como sendo C1, eta elevado a 1, mais C2, eta elevado a 2, mais C3, eta elevado a 3, mais C4, eta elevado a 4. Ok? Tem tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tá. Se eu quero fazer com que essa forma analítica passe da melhor forma possível sobre todas aquelas energias eletrônicas do H2+, e quero usar uma forma analítica de grau 4 em coordenadas boa ordem, eu tenho que determinar quem são C1, C2, C3, C4, de tal maneira que essa forma analítica passe da melhor forma possível sobre todas aquelas 26 energias do H2+. Agora, uma curiosidade que acontece aqui nessa forma analítica é que se o R for igual a R de equilíbrio, o que vai acontecer com essa forma analítica? Como o eta ele é igual a E elevado a menos beta, que multiplica R menos R de equilíbrio, se o R é igual a R de equilíbrio, ele vai dar 1, correto ou não? Isso. Sim. Porque aí vai zerar o expoente do... Exatamente. O exponencial. E ele elevado a 0 vai dar 1, correto? Isso. Então, o V para R igual a R de equilíbrio vai dar, teria que ser o quê? A energia de dissociação da molécula. Então, vai ser igual a quem? A soma de C1 mais C2 mais C3 mais C4. Então, uma particularidade que acontece nessa forma analítica é que quando o R igual a R de equilíbrio, você vai ter que ter, depois de ajustar a sua forma analítica, que é a soma dos coeficientes do grau que você escolher, por exemplo, grau 4, a soma desses coeficientes tem que dar exatamente a energia de dissociação do seu sistema. Então, a gente pode fazer um controle do ajuste verificando essa propriedade nessa forma analítica. Ficou claro, pessoal? Sim, senhor. Sim. Bacana? Posso passar para frente? Alguma dúvida até aí ou não? Professor, para encontrar esse beta, Oi? para encontrar esse beta, eu teria que derivar o potencial em relação a R, e depois igualar R igual a RE, para poder encontrar o valor de beta? Muito bom a sua pergunta, e foi bom que você até me lembrou de dar mais detalhes. Por exemplo, vamos supor que eu consiga, na hora de fazer o ajuste, ter um conhecimento, por algum motivo eu consigo determinar o valor de beta, tá ok? Se a gente pensar assim. Se eu conheço o valor de beta, por exemplo, de um sistema diatômico, o ajuste que eu faço é um ajuste linear. Você concorda que é um ajuste linear? Porque vai ser determinar os parâmetros que estão multiplicando cada eta, já que os etas vão estar completamente determinados, porque você vai ter o R de equilíbrio e vai ter o beta. Então, eles vão ser determinados. As únicas coisas que não são determinadas são os Cs que estão multiplicando esses números. Então, é um ajuste linear. Tudo bem até aí? Sim. Se por acaso eu não conheço o beta, eu posso também pedir para o nosso programa de otimização determinar, além dos Cs, o beta. Aí vai ser um ajuste não linear, porque para cada beta que você determina, você tem um conjunto de C1, C2, C3 e C4 que são determinadas de tal forma que essa forma analítica, para aquele beta que foi ajustado, passe da melhor forma possível sobre todos aqueles pontos sabinícios ou de energias eletrônicas que a gente quer ajustar. Ok? Ah, tá, entendi. Então, é um ajuste que a gente chama de não linear. Mas o que é mais interessante é o Pedro? É o Pedro que está falando? É o Pedro? Não, é o Lúcio.
Ô, Lúcio, que Pedro? Ô, Lúcio, desculpa, eu troquei seu nome aqui. Tranquilo. É que eu estava falando com o Pedrão hoje de manhã, antes de entrar aqui, e ficou. Então é o Lúcio, né? Isso. Então, Lúcio, ficou claro isso que a gente acabou de dizer, Lúcio? Uhum, tranquilo. Agora tem um detalhezinho. Existe uma forma, uma expressão que depende realmente da forma analítica, né, de algumas constantes espectroscópicas que você pode determinar. Se você conhecer as constantes espectroscópicas, você pode determinar o beta. Mas, geralmente, com essa expressão, você pode fazer ajuste com ele fixo. Se você não tem informações e não consegue determiná-lo antes do ajuste, por outros meios, aí você tem que fazer um ajuste não linear. Tá ok? Quando você usa coordenadas bom-ordem. Polinômios e coordenadas bom-ordem. Ok, Lúcio? Uhum. Aí, no caso, seria, tipo, por exemplo, as constantes de Rho vibracionais, né? Que a gente poderia pegar as constantes harmônicas e relacionar ela com beta. Entendi. Correto, porque vai depender do ômega E, que é a constante espectroscópica vibracional, e da energia de dissociação, multiplicado por um fator. Então, se você conhece essas informações do seu sistema, você pode, de certa maneira, fixar o beta, fazer um ajuste linear, que é mais simples, ou então, se você não conhece, não é possível de determiná-lo, você tem que fazer obrigatoriamente um ajuste não linear. Ok? Tranquilo. Boa. Bacana, Lúcio. Muito boa a sua pergunta também. Muito legal. Tudo bem até aí? Posso passar para frente, pessoal? Pode sim. Tá. Então, vamos em frente. E aí, existem outras formas analíticas que você pode usar. Provavelmente, o Rafael vai lembrar muito bem dessa forma analítica. Vai ou não vai, Rafa? Lembro sim, lembro sim. Então, por exemplo, nessa forma analítica aqui, ela é muito interessante, porque se você determina os pontos abinícios, então vou estar sempre indo e voltando aqui, né? Então, já podia até ter deixado mesmo aqui. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, ó, se eu consigo energias eletrônicas calculadas de maneira bem acurada, se vocês notarem bem, ó, o R para o qual a energia mais negativa é esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é a energia mais negativa, ó. É para R igual a 2 Bohr. Então, aqui a distância está em Bohr e a energia está em Hartree. Então, o que vai acontecer? Então, esse aqui é o nosso R de equilíbrio. E essa aqui é exatamente a nossa energia de dissociação. Então, só que tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, vou ter que estar sempre lembrando de falar. Então, eu vou ter que voltar um pouquinho para cá e mexer um pouquinho mais aqui para comentar aquilo que eu tinha dito ali na anterior. Então, olha o seguinte. Se eu pegar aqui os pincéis novamente, quando você usa o Gauss, o programa Gauss, para calcular as energias eletrônicas, para cada configuração internuclear, ele geralmente te dá as energias assim, ó. Então, aqui estão as energias para R pequeno, né? Aí você vai passando para R perto do R de equilíbrio, vai passando, vai passando, vai passando, e ele, geralmente, ele não dissocia no zero. Se você for representar aqueles pontos que eu mostrei ali agora para vocês, né, quando você usa um programa qualquer para calcular a energia de resolver equação de Schrödinger nuclear, eletrônica, para várias configurações nucleares, geralmente ele desassocia por um valor constante aqui. E essa diferença entre o zero e essa energia que ele assintota é o que a gente chama de energia de referência, que é a energia, que é exatamente a energia, vamos ver se aqui ajuda, para R tendendo a infinito. Então, se você pegar, deixa eu ver se saiu o infinito que saiu. Se você pegar o infinito para nós aqui, é o infinito físico. O R que a gente fala tendendo a infinito e muito grande é o R para o qual, onde já não há mais interação entre os dois núcleos. Então, vamos supor que seja esse ponto aqui já. Por exemplo, R igual a, sei lá, 10 Bohr, por exemplo. Então, vou colocar o símbolo de Bohr aqui, ó, que é o A0, né? Então, esse é o símbolo de Bohr. Então, se eu pegar 10 Bohr aqui, o valor que
que ele convergiu aqui para 10 BO, né? Vai ver que é bem ligeiramente diferente para 9 BO, 8 BO. É assim que eu sei que ele já assintotou ou não, ou que ele já atingiu a região assintótica. Então, esse valor da energia aqui para R tendendo a infinito é o que a gente chama de energia de referência, né? Vamos pôr aqui o réu, aqui, referência, F, né? E aí, se eu somar essa energia de referência em todos esses pontos, eu consigo trazer essa mesma curva aqui, ó, assintotando em zero. E aí a leitura fica direta para eu dizer, a leitura que eu vejo aqui do fundo do poço já é exatamente a energia de dissociação. Então tá aqui a energia de dissociação. Vamos ver se aí. Agora, o que a gente pode fazer de maneira geral é que a energia de dissociação, ela pode ser dada como quem? A energia para R tendendo a infinito, está aqui, menos a energia ab início, né? Ou eletrônica, determinada de maneira ab inícia, para R igual a R de equilíbrio. Então, que é o R tendendo para infinito. Não ficou muito bonito aqui o infinito, mas deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Então, essa é a energia de dissociação. Então, se vocês notarem bem aqui, deixa eu colocar aqui de novo, ela aqui, olha, tá vendo? Para 9, ela deu 0,50119. Para 10, ó, deu 0,500. Então, vocês já podem notar que para 10, ele já está convergindo aqui já na segunda, terceira casa decimal. Então, se você pegar aqui, por exemplo, 15 BO, vai dar 0,500 e já depois vai coincidir mais uma casa e assim por diante. Então, a gente sabe com isso que a gente já atingiu a região assintótica. Então, essa aqui, ó, que é o último ponto, para um R muito grande, é a energia de referência. Se eu somar a energia de referência em todos esses pontos que estão aqui, eu vou transladar minha curva de tal maneira que ela assintota em zero. Exatamente como a gente fez aqui. Então, em vez dela passar aqui embaixo, ela passa mais em cima e assintota em zero, em vez de se assintotar nesse valor que aqui está. Quando a gente faz isso, a gente já faz a leitura direta da energia de dissociação no valor que deu mais baixo. Então, se eu pegar ali o igual a 2, eu vou ler exatamente, olha, se eu diminuir 0,500 de 0,600, vai dar 0,1. Então, está dando mais ou menos aí por volta de 0,1 Hartree a energia de dissociação do H2+. Perfeito até aí, pessoal? Está claro isso? Ficou alguma dúvida? Ok, tudo bem? Posso continuar? Tranquilo. Pode sim. Tá de boa. Então, olha só. Então, a gente volta a essa forma analítica, como o Rafa sabe muito bem, ela é muito interessante para descrever sistemas que interagem fracamente, ou seja, potenciais do tipo sistemas que são ligados por força do tipo Van der Waals. Então, geralmente, quando você tem sistemas moleculares que envolvem gases nobres, por exemplo, como eles interagem muito pouco, então são ligações muito fracas, dominadas por força do tipo Van der Waals, ou por forças dispersivas. Então, essa forma analítica já foi mostrada por várias moléculas poliatômicas e diatômicas, que ela é muito apropriada para descrever esse tipo de interações de sistemas fracamente ligados. Onde esse E é a energia e o RM é a energia o R de equilíbrio do sistema. E isso é a forma geral dela. Ela pode ser ainda aplicada para quando você tem um sistema composto por um átomo neutro e uma molécula, ou você tem um átomo neutro, você um átomo iônico ou uma molécula iônica. Então, dependendo do seu caso, você faz a escolha apropriada desse M aqui, ó. Então, se é uma molécula ou átomo, ou um átomo com outro átomo, ou uma molécula outra molécula, ou um átomo com uma molécula, e ambos estão neutros, ou seja, o número de prótons é igual ao número
de elétron, você pode usar o parâmetro m igual a 6, então aqui ficaria 6, aqui ficaria 6, aqui ficaria 6, e esse NR aqui é esse termo que é dado por beta mais 4, que multiplica R sobre R de equilíbrio ao quadrado. Esse beta aqui é um parâmetro que ele, de certa maneira, descreve fisicamente se a interação vai ser muito rígida, ou seja, se você vai ter ali forças muito fortes ou muito fracas, muito, que a gente chama também de duras ou ligações moles entre os elementos que compõem o sistema que você está estudando. Então, e geralmente, esse parâmetro ele é fixado como 9, porque é um dado que você pode obter de experimentos de feixes moleculares cruzados. Então, geralmente, esse beta é conhecido e ele é próximo de 9. Então, você já tem o beta. Se você conhece, então, o R de equilíbrio e você, então, conhece a energia de dissociação que você pode, por exemplo, pegar de cálculo de estrutura eletrônica, você, então, define essa forma analítica e ela vai, então, representar da melhor forma possível a interação entre dois núcleos ou duas moléculas, né, que você pode pensar como um dímero, né? Ela vai representar muito bem e vai governar muito bem o movimento desses núcleos quando o sistema que você está tratando ele é fracamente ligado, ou é uma interação do tipo Van der Waals. Então, ela é muito recomendada para essa situação. Por exemplo, o Rafael aí que trabalhou com NH2, gases nobres, então ficou uma molécula diatômica entre aspas. Então, deixa eu só pegar aqui para comentar um pouquinho o que foi o trabalho dele, porque aí já dá uma ideia legal também de como isso funciona. Então, você pegou aqui, ó, o CH2 com todos os gases nobres que ele pegou. Então, pegou aqui o Mg e colocou como hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Então, e você aproximou essa molécula para uma partícula de massa M. Então, isso aqui virou um sistema diatômico. Então, a gente descobriu então, qual que era o R para qual a energia era mínima desse sistema, que é o R de equilíbrio, e a energia associada era a energia de dissociação. Então, ele fez isso usando o cálculo de estrutura eletrônica para todos os gases nobres, e no final, o que aconteceu? Ele colocou, e era um sistema neutro, né? Então M igual a 6, colocou o M6 ali, colocou o R de equilíbrio aqui, o E aqui, e teve a forma analítica que descrevia da melhor forma possível a interação entre aqueles dois entes que eu acabei de dizer. Então, foi assim que a gente determinou, né, o Improved Lennard Jones. Uma outra maneira que você pode fazer é você ter também as energias eletrônicas, não só do R de equilíbrio e a energia de dissociação, mas achar, por exemplo, qual é o R de equilíbrio, o DE e o beta, de tal maneira que aquela forma analítica passe da melhor forma possível sobre todas essas energias eletrônicas. Você pode fazer assim também, assim como a gente faria usando a Rydberg generalizada, para determinar esses coeficientes Cs. Você pode usar aqui também para determinar o Rm, o beta e o epsilon, que é a energia de dissociação. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professor. Ok? Agora, agora é 9h05 ou eu estou enganado? É isso aí. Vamos dar aquele tempozinho antes da gente começar com a outra forma analítica, que é a forma analítica que vem da solução que vocês viram do H2 do curso, que a gente resolveu ele analiticamente, lembram? Sim. Então, aí vamos dar um intervalo de 5 minutos para vocês darem uma oxigenada no cérebro, beber uma água, relaxar um pouquinho. Aí a gente volta e dá continuidade. A gente vai pegar a forma analítica do H2+, depois a gente vai incrementar essa forma analítica com essas gaussianas ou exponenciais deformadas, que eu vou comentar com vocês, e aí a gente vai construir as Rydbergs deformadas, as Born deformadas, que é a generalização dessa forma analítica, e a gente vai ver que elas funcionam muito bem. Tudo bem? Tudo. Ok? Tranquilo, tranquilo. Então,
Opa, não é esse aqui. Então, bacana. Então, vamos então só dar uma paradinha aí agora, só para a gente dar uma relaxada de 5 minutos. Agora é 9h07, então 9h12, correto, Matheus? Correto. E o Matheus é o nosso referencial para medir o tempo aqui. Então, tá bom. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueça de beber água, de fazer um pouquinho de exercício para oxigenar o cérebro, para a gente aguentar mais um pouquinho aí o segundo tempo da aula, tá bom? Beleza, professor. Beleza, então daqui a pouquinho. Descanse um pouquinho. Já já a gente volta. Fica à vontade, que é um golinho, né, Maria? Aí já vacinou? Agora um pouquinho. Fica na espera. Vamos vacinar, não vamos poder soltar os foguetes. Tem bolo, tem massa de leite. É isso aí. Aí na quarta a gente faz o nosso bolo, né, mãe? O nosso é só para ele, Mas está aí para todo mundo, né? Exatamente. Até daqui a pouco. Matheus, deu o horário, Matheus? 9h11 aqui no meu. E era isso que nós tínhamos combinado ou foi um pouquinho... Foi 9h12, professor. Espera aí.
Vamos esperar passar. Agora sim, né? Agora sim. Tá bom. Tá sincronizado. Era só para dar o tempo da informação viajar até você, da voz e voltar. E para Né? foi o tempo do delay aí, mas estava sincronizado, né? Tava só esperando o tempo do potencial retardado, né? Da fonte. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Podemos começar, pessoal? Recomeçar? O que vocês acham? Tranquilos? Podemos. Então deixa eu que Sim, professor. Amanda, legal. Caroline, Lúcio, tranquilo? Podemos recomeçar? Tranquilo, Rafa, professor. Podemos, deu uma podemos. oxigenada aí, vocês todos? Deram uma caminhadinha, levantou um pouquinho, para não ficar o tempo Sim, todo sim. sentado, né? Bacana. Então vamos lá. Vamos então voltar para cá. Vamos voltar aqui para esse aqui. Pronto. Então, se vocês lembrarem lá do curso de Molecular 1, a gente resolveu, né, analiticamente, utilizando aquelas coordenadas prolatas, né, esferoidais prolatas, a gente conseguiu resolver analiticamente o H2+, e a solução que a gente obteve dele foi exatamente uma coisa parecidíssima com essa forma analítica que está aqui. Só que, no caso, os valores de alfa, beta e gama eram todos iguais a 1. Aqui, o que a gente fez para tornar possível que essa forma analítica ajustasse sistemas diatômicos melhores, né, era quando a gente introduzia esses coeficientes alfa, beta e gama aqui nos expoentes das exponenciais. Quem fez isso foi um grupo de pesquisadores asiáticos, e eles verificaram que essa forma analítica ajustava muito bem as energias do H2+, quando isso era feito. Então, essa ficou a generalização da solução do H2+, e ela podia ser até estendida para outros sistemas que não fosse também o H2+. Essa foi a grande vantagem de introduzir esses coeficientes aqui, o alfa, beta e o gama. Então, se você fizer alfa, beta e gama igual a 1, dá exatamente a solução que a gente obteve lá no curso de Física Molecular 1. E aí, na época que a gente viu esse artigo, tinha o pessoal lá do grupo de Química, que era o professor Kleber Mundinho, o Eibe, o Daniel aí era estudante ainda de Lúcio, o Daniel era ainda estudante, ainda estava fazendo doutorado, e nesse processo a gente estava tentando, e lá eles estavam trabalhando muito com as funções gaussianas deformadas e com as funções exponenciais deformadas. O que são essas formas analíticas? Você pode generalizar uma gaussiana escrevendo ela dessa maneira que aqui está, ó, como sendo 1 menos Q, R ao quadrado, tudo isso aqui elevado a 1 sobre 1 menos Q, onde R é a distância, né? E o Q é um parâmetro que a gente chama de deformação. Então, deixa eu ver se aqui dá para fazer e mostrar melhor. É melhor isso, acho que vai dar para. Deixa eu ver se dá para mostrar. Dá. Então, essa gaussiana deformada ou essa exponencial deformada que aqui está embaixo, olha. Então, a exponencial deformada menos beta ρ, posso escrever dessa maneira aqui, ó, 1 menos Q vezes beta ρ elevado, né, tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos Q, onde o ρ é igual a R menos R de equilíbrio. Então, a gente nota que se eu escrever tanto a minha gaussiana dessa maneira ou minha exponencial dessa maneira, então se a exponencial seria só um lado aqui que a gente viria, né? Se é gaussiana, eu viria os dois braços aqui, né, simétricos com relação à origem. O que a gente nota é que se eu generalizo a minha gaussiana e escrevo ela dessa maneira, então, dependendo do valor de Q que a gente ajusta, o Q, essa gaussiana pode se tornar aquela gaussiana convencional, que é essa que está em vermelho. Então, quando o Q tende para 1, e quando a gente fala tende para 1, é tender para 1 mesmo. Quando o Q é igual a 0,9999999, ou Q é igual a 1,0000001. Então, quando o Q tende para 1, pela esquerda ou pela direita do 1, a gente vê que essa forma analítica aqui, ela se aproxima cada vez mais da gaussiana usual ou normal que a gente coloca, que é essa aqui
vermelho. Então, olha, está vendo? À medida que o Q vai se aproximando de 1, a deformada se aproxima da convencional, que é essa que está em vermelho. O que é interessante saber disso é que, dependendo do valor de Q que você usa, tanto essa gaussiana como essa exponencial, elas ficam mais difusas, mais abertas ou mais fechadas. Então, se a gente pensar na gaussiana, ela vai ficar mais de longo ou de curto alcance. E se for a gaussiana, ela vai ficar mais difusa ou menos difusa, dependendo do valor que você pega para Q. Se o Q é maior do que 1, ela fica mais difusa. Se o Q for menor do que 1, ela fica mais contraída. E o Q tendendo para 1, ela se aproxima ou bate exatamente com a gaussiana convencional. A mesma coisa vale para exponencial. Então, sabendo disso, a gente pensou, então, de substituir a exponencial que entra aqui na Rydberg generalizada e na coordenada von Order por uma generalizada. Então, quando a gente fez isso, né, a gente obteve, então, as Q de Rydberg deformadas, que aqui estão. Então, aqui é a exponencial deformada, e aqui a coordenada von Order deformadas. Por isso que a gente colocou esse Qzinho aqui e o Q aqui, para dizer que não é mais a Rydberg, é a Q Rydberg. E o interessante é que essas formas analíticas, elas se adaptaram muito, mas muito bem para ajustar curvas de energia potencial, ou seja, para descrever a interação entre sistemas diatômicos. Então, elas ficaram, assim, adaptaram muito bem para ajustar energias eletrônicas de sistemas diatômicos. Então, elas foram muito bem sucedidas, e aí a gente acabou ajustando alguns sistemas para mostrar isso, e os ajustes ficaram muito bons. Tanto os ajustes como a solução da equação de Schrödinger nuclear, usando essas formas analíticas deformadas, Q Rydberg e Q von Order deformadas. Ficou clara a ideia do que a gente teve para gerar essas formas analíticas, pessoal? Ficou um pouco claro? Uhum. Professor, esse parâmetro que ele não tem um sentido físico exato, né? Na realidade, ótima sua pergunta, ótima mesmo. Na realidade, tentar associar ele com a estatística de Tissales, uma estatística não extensiva. Então, mas a gente parece que a ligação não ficou tão muito boa. Então, para não entrar nesse... E isso gerou muita polêmica na literatura, né, porque queria que essa generalização ela passasse pela estatística de Tissales, mas não ficou muito marcante isso, não. Então, isso foi até uma série de debates, de apresentações, onde teve o Tissales com outros físicos, tentando mostrar quem é que tinha razão e quem é que não tinha, mas aí funcionava em alguns casos e não funcionava em outros casos. Então, seria um parâmetro não extensivo da estatística de Tissales. Tentou anexar, mas ficou uma coisa muito polêmica, e aí a coisa ficou um pouco de lado, e a gente não sabe quem é que ainda, né? Quem é que venceu esse debate ainda. Ok? Tranquilo? Ficou claro? Uhum. Bacana. Por exemplo, o Kleber lá, o Abe, mexe muito com essas formas analíticas, né? Que foi um trabalho que a gente fez em colaboração lá com eles, e daí surgiram essas formas analíticas, e o artigo foi aceito, foi publicado e aceito, introduzindo essas novas formas analíticas, porque essas formas analíticas funcionaram muito bem para os sistemas que a gente ajustou. Ok? Alguém parece que ia fazer uma pergunta? Professor, esses slides estão disponíveis aqui no Teams, em algum lugar? Eu coloquei para vocês aí. Deixa eu ver como é que ele está escrito para vocês aí, Rafa. Só um instantinho, tá bom? Tá legal. Deixa eu ver se eu... Epa, travou aqui, parece. Acho que agora melhorou. Ok. Dá licença, deixa eu só ver um pouquinho aqui um negócio para vocês. Acho que aqui tem. Aqui materiais, eu vou já dar o arquivo para vocês, tá bom? Eu já deixei aqui disponível. Seria... Deixa eu ver qual que seria... Mas será que eu não coloquei? Não coloquei, mas vou colocar agora disponível, Rafa. Só um instantinho. Vou colocar agora para vocês aqui.
Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, tá aqui. Aqui, ó, esse arquivo aqui, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Nada, já vai estar aí disponível para vocês. E ele já vai ficar aí para vocês. Vocês podem revisar quando vocês quiserem, tá bom? Toda essa apresentação de PowerPoint que eu estou fazendo aqui está ali dentro, tá ok, Rafa? Ah, Rafa mesmo, Rafa. Ok. Beleza. Então, podemos continuar? Podemos seguir em frente? Ficou claro um pouquinho a ideia que a gente tinha pensado aí? Então, pronto. Uhum. Então, elas foram bem sucedidas e a gente usou ela para muitos sistemas e foram bem sucedidas mesmo. E depois o que a gente fez, a gente generalizou, porque aqui também, olha, se vocês pensarem nessa forma analítica aqui, ó, que vem da solução da equação do H2, do diátomo H2+, a gente também substituiu as exponenciais que aparecem aqui por Q exponenciais. E aí também foram bem sucedidas. A gente chegou nessas expressões que aqui estão. Então, a gente deu uma rearranjada nela, introduzimos esse parâmetro D, que é 1 menos Q, e aí ela ficou nessa forma. E isso aqui foi tema de um aluno de doutorado que trabalhou com a gente. E ele introduziu essas formas analíticas generalizadas, que seria a generalização da solução do H2+. E elas também foram bem sucedidas. A gente acabou usando elas também em muitos sistemas, e a tese dele foi referente a essa situação. Inclusive, Lúcio, o Weibe foi co-orientador desse trabalho. Uhum. Então, esse aqui foi o Erinaldo que fez essa tese. Ele trabalhou com essa forma analítica, e o Weibe foi o co-orientador e eu fui o co-orientador desse trabalho. Foi muito interessante. Mas, também ficou muito bacana. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns resultados de ajuste com elas, aí vai ficar um pouco mais claro. Olha só, por exemplo, aqui. O H2+, a gente fez uma comparação da Rydberg com a Rydberg que a gente introduziu na literatura. E unidades atômicas, ou seja, aqui a gente colocou, por exemplo, os parâmetros de grau 3 para Rydberg. Então, tem o coeficiente A1, A2, A3, a energia de dissociação, o Q. Então, na Rydberg não tem o Q, correto? Porque é a exponencial pura, né? E na Rydberg você tinha um parâmetro a mais, que é o Q. Mas se você tinha 3 parâmetros, se você somar mais um, o tempo de cálculo é muito pequeno, a diferença de tempo de cálculo. Então, vale a pena você introduzir um parâmetro a mais, deixar a forma analítica mais flexível, que é o caso da Rydberg, e ela ajustar melhor. Então, por exemplo, o desvio quadrático médio do ajuste do H2+ com a Rydberg foi de 10 a menos 12. E com a Rydberg foi uma ordem de grandeza a mais, 10 a menos 13. Correto? Ficou claro, pessoal? Ficou. Sim, sim. Então, o desvio nos parâmetros que a gente obteve, agora essa aqui também vale a pena, deixa eu ver se eu consigo dar uma ideia para vocês do que seja esse Q ao quadrado, que é o desvio quadrático médio. Então, deixa eu voltar aqui para cá, e aí eu vou fazer um ajuste na mão para mostrar esse desvio quadrático médio. Pode ser? Vou fazer isso aqui agora para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer aqui para vocês. Só que hoje, infelizmente, eu não sei porquê, essa mesa digitalizadora ela está muito ruim para escrever, ela está escorregando demais e a letra está ficando muito ruim. Mas mesmo assim eu vou tentar fazer, tá bom? Então, eu vou pegar na mão, para vocês verem como é que a gente faz o ajuste, eu vou fazer... Opa, deixa eu colocar aqui o pincel. Então, vamos pegar aqui aquele H2+, que a gente teve lá, aquelas energias do H2+, está aqui. Então, só para vocês se situarem, eu vou fazer um ajuste na mão, entre aspas, né? Só para vocês verem como é que a gente faz isso na prática, né? Como que a gente adapta, ou como determina os coeficientes de uma forma analítica para ajustar as energias eletrônicas. Então, eu vou pegar essas 26 energias que aqui estão, tudo bem? Então,
com H2, a gente tem 26 energias. Então, vamos colocar aqui 26 energias. Se eu tenho 26 energias, mas está difícil hoje aqui. Deixa eu ver se eu modifico alguma coisa aqui para ver se melhora. Se eu tenho aqui 26 energias, não ficou bom. Então, eu tenho 26 configurações diferentes, ou seja, 26 posições nucleares diferentes, correto ou não? Ou seja, 26 R's diferentes, correto? Se vocês voltarem aqui, ó. Opa, tá tudo dando errado aqui hoje, né? Tá tudo estranho aqui hoje, não sei o que está acontecendo. Então, olha, eu tenho 26 energias. Então, tem, olha, cada energia foi obtida resolvendo a equação de Schrödinger para uma configuração nuclear diferente, ou seja, para uma distância internuclear diferente. Então, foi de 0,2 Bohr a 10 Bohr. Então, usando esses steps que a gente já comentou, a gente obtém, então, 26 distâncias, 26 energias. Então, voltando para cá de novo, o que a gente vai fazer? Para começar, eu vou pegar a Bohr ordem, porque vai ficar mais fácil a gente fazer. Então, eu vou pegar aqui a Bohr ordem, V de R igual, se vocês lembrarem bem, ela era dada pelo somatório em I, mas o que está acontecendo aqui? De 1. Eu vou pegar grau 3 para simplificar, tá bom? Para não dar muito trabalho aqui na mão. Tudo bem? Então, vai ficar CI eta elevado a I. Não era assim a Bohr ordem? Deixa eu lembrar vocês aqui para vocês acreditarem no que a gente está fazendo. Então, aqui, ó. Estou pegando essa forma analítica aqui, a Bohr ordem, tudo bem? Lembrando que a exponencial é o eta aqui, ó. Eu vou escrever lá o eta dessa maneira também, para ficar legal. Então, só lembrando aqui, ó, que o eta, se o pincel deixar, que o eta é igual a E elevado a menos beta de R menos R de equilíbrio. Aqui é o menos, tá? Desculpa aí, mas o pincelzinho não está ajudando. Tudo bem, pessoal, até aí? Tá de boas. Tá ruim, né? Tá ruim de ver. Tá muito ruim. Então, olha só, eu vou escrever a forma analítica na forma... Vamos ver se eu consigo ir mais devagar um pouquinho, que eu consigo escrever melhor. Então, ficaria C1 eta elevado a 1 mais C2 eta elevado a 2 mais C3 eta elevado a 3. Não é assim que ficaria ela com grau 3, explicitamente? Uhum. Então, o que eu quero é o seguinte, ó, para R igual a 1, R1, perdão, que é aquele primeiro valor que é 0, aí, ó, eu faço, ele não atende, ó. Agora atendeu. 0,2 Bohr, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero o seguinte, que a energia E1 para R1, que é esse 0,2 Bohr, eu quero que ele seja igual a, ou aproximadamente igual ao V do R1 na forma analítica. Então, isso aqui vai ficar assim, escrito como C1 eta de 1 elevado a 1 mais C2 eta de 1 ao quadrado mais C3, que é um 3, desculpe, é um 3, eta de 1 elevado ao cubo. Quem é o eta de 1? Vou tentar colocar aqui, ó. Quando faz reta, ele é melhor, mas quando vai escrever é que ele escorrega. Quem é o eta 1? O eta 1 é igual a E elevado a menos beta R1 menos R de equilíbrio. Ficou claro? E quem é o R1? Vamos voltar aqui, porque a gente tem que pegar bem essa parte.
Quem é o R1? O R1, ó, é o primeiro valor de R que a gente fixou para calcular a energia da parte eletrônica, é o 0,2 Bohr. Agora eu vou pegar 0,4, que é o R2. Então, vou montar minha equação agora para R2. Então, agora eu vou pegar, deixa eu ver se eu desço um pouquinho mais aqui. Então, eu vou pegar aqui agora R2 como sendo 0,4 Bohr. Então, eu conheço a distância 0,4 e vou montar a minha equação. E2 de R2 é igual. Só lembrando uma coisa. O epsilon é conhecido ou não é conhecido? Alguém pode me responder? No nosso caso, como a gente já fez o cálculo ab initio, sim, a gente conhece, não é? Muito bem. Então, olha aqui. Aqui é a distância R1, 0,2, e a energia associada é essa aqui. Podemos pegar essa ou essa, mas é conhecida. Correto? Correto. Agora, o 0,4 também é conhecido, 0,6 é conhecida, até a 26ª energia, que é para R igual a 10, a energia é conhecida. Correto, Matheus? Isso. Então, ótimo. Então, isso aqui para nós é conhecido. Isso aqui para nós é conhecido. Isso aqui para nós é conhecido, que eu estou supondo que a gente conhece o beta. Então, se eu conheço o beta, o R1 a gente tem ou não tem? Uhum. E o R de equilíbrio a gente tem também, não tem? Se vocês voltarem aqui, ó, o R de equilíbrio é o R para o qual a energia é mínima. O R de equilíbrio é 2 Bohr aqui, tá certo? Certo. Então, nós temos também. Então, agora, isso aqui também, então, vai ser conhecido. Isso aqui também vai ser conhecido. E agora, como é que ficaria a forma analítica com o R2? Ficaria V de R2 igual os mesmos Cs, C1, eta 2. Por que eta 2? Porque agora aqui vai ficar R2. Então, ó, o eta 2 é igual a E elevado a menos beta de R2 menos o R1. O pincel não está ajudando realmente, mas ficou claro quem é o eta 2 agora, pessoal? Sim. Pronto. Então, agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar C1 eta 2 elevado a 1, daqui, mais C2 eta 2 ao quadrado, mais C3 eta 2 ao cubo. Ok? De novo, esse fator que nós conhecemos na forma analítica, esse aqui é conhecido e esse aqui é conhecido. O que a gente não conhece é o C1, C2, C3, de tal maneira que, quando eles acham um valor para eles, o V da forma analítica tem que dar exatamente essa energia E1 aqui, ó. Correto? O V de R1, a gente tem que achar o C1, C2, C3, de tal maneira que o V de R1 tem que dar o valor da energia ab initio ou calculada E1. Correto ou não? É isso aí. Tá. Agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso para R3, R4, R5, até o 26º R. Então, vamos fazer esse mesmo processo. Então, quando o R, o 26º R, que é igual lá naquela, que é o último ponto, que é igual a 10 Bohr, aqui é igual, tá? Que é igual a 10 Bohr, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter a energia 26ª do R 26, que é a 26ª, e aí isso tem que ser igual também ao V no R26, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a C1 eta 26
elevado a 1 mais C2 eta 26 ao quadrado mais C3 eta 26 ao cubo. Ficou claro, pessoal, o que nós fizemos aqui? Ficou claro ou não? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, vamos fazer uma pergunta. Então, ó, o 26º R é 10 Bohr, e a energia do 26º a gente conhece também, que é essa aqui, ó, menos 0,500 Hartree, aproximadamente. Então, se a gente tivesse 100 distâncias internucleares e 100 energias associadas, eletrônicas associadas, a gente então teria que ir aqui até o 100º R, correto ou não? Uhum, isso Ótimo. mesmo. Então, nota de novo que o eta 26 é conhecido, esse aqui é conhecido, e esse aqui é o eta 26 elevado ao cubo, é conhecido. O que não são conhecidos aqui? C1, C2 e C3. Então, o que eu quero fazer? Aí eu vou ter que apagar aqui um pouquinho em cima, tá bom? Para a gente continuar aqui, para aproveitar o mesmo esquema. Então, eu vou apagar aqui. Pronto. Deixa eu apagar esse aqui também. Ver se o pincel continua ajudando. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença. Antes de fazer a diferença, eu vou fazer o seguinte. A gente pode ver que isso aqui é um sistema de equações, que são 26 equações. A quantas incógnitas? Alguém pode me dizer quantas incógnitas? 3. 3 incógnitas, que são exatamente C1, C2 e C3. Então, isso é um problema superdeterminado. Ou seja, eu tenho que achar quem são C1, C2, C3, de tal maneira que o lado esquerdo dessa equação seja igual ao lado direito dessa equação. Então, como que a gente vai estabelecer um critério de ajuste? Eu vou definir aqui o desvio quadrado médio como sendo um somatório em J que vai de 1 até 26, que é o número de energias que você tem, 26, de quem? Na diferença da energia calculada, né, para cada RI aqui, menos o valor que tem que assumir o potencial, a forma analítica, para o mesmo RI, está aqui, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por N ao quadrado, que é o número de pontos. Então, eu vou colocar aqui N aqui. Então, aqui é o N. Raiz quadrada. Então, se isso aqui for um número pequeno, significa que a gente conseguiu. A gente então vai ficar colocando valores de C1 aqui, C2 e C3 aqui, e verificando se o desvio quadrático médio é um número pequeno. Quando isso acontecer, significa dizer que você achou quem são C1, C2, C3, de tal maneira que essa forma analítica aqui de grau 3, que é coordenadas maior de grau 3, passa da melhor forma possível sobre quem? Sobre essas 26 energias aqui. Ficou claro, pessoal? Ficou. Rafa, como é que ficou isso aí, Rafa? Tudo certo, professor. Ficou claro como é que os ajustes são feitos? Como é que a gente determina os coeficientes? Ficou. Amanda, como é que ficou isso, Amanda? Ficou também. Ficou? Uhum. E o Lúcio? Como é que ficou aí, Lúcio? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Vilmara, ficou tranquilo, Vilmara?
Tranquilo, professor. Tranquilo? Ana, como é que tá aí, Ana? Tranquilo também, professor. Deu para entender mesmo como é que é feito o ajuste? Uhum, assim. Só que é o seguinte, a gente não vai fazer isso na mão, ficar colocando aqui 0,1, 2, 3 e verificar se o desvio quadrático aqui é pequeno. O que a gente vai fazer é fazer um programa, né, de tal maneira que seja feita essa busca para a gente e ele que faça isso de maneira automática. Correto ou não? Isso. Uhum. Então, Isso mesmo. o DQM, a gente usa ele como um critério de convergência de ajuste. Então, é o nosso critério de parada. Critério. Então, é o nosso critério. Não está dando nem para escrever aqui. Olha, ele não. Está alguma coisa errada aqui com ele. Mas tudo bem. Então, esse é o critério. Então, por exemplo, se isso aqui for um número muito, muito pequeno, por exemplo, da ordem de 10 a menos 6, por exemplo, né? Se as energias estiverem em Hartree, então vai ser um número muito pequeno, então significa dizer que a gente conseguiu um ótimo ajuste, ou seja, a gente conseguiu descobrir quem são C1, C2, C3, de tal maneira que essa forma analítica aqui passa da melhor forma possível sobre todas essas energias eletrônicas que a gente calculou. Então, voltando para aqui agora, voltar aqui agora, só para interpretar melhor. Olha aqui, então, e aqui a gente chamou de Ki, né? Mas é o DQM que eu mostrei lá atrás. Então, olha só, o desvio quadrático médio, que foi obtido com a Rydberg, né? De grau 3, ela foi da ordem de 1,3 vezes 10 a menos 12, um número muito, muito pequeno, concorda ou não? Foi. Razoavelmente pequeno. Razoavelmente pequeno, né? E quando nós ajustamos com a forma analítica Rydberg, o que aconteceu? O erro foi menor ainda, uma ordem de grandeza menor, correto? Correto. E aí, o que a gente faz agora? A gente substitui, por exemplo, os coeficientes que a gente obteve, usando o método numérico de busca. Então, a gente substitui a forma analítica na forma analítica. Então, substitui, por exemplo, o A1, o A2, o A3, o DE, o Q, o valor de Q para Rydberg aqui não tem, não precisa. E aí a gente faz isso, ó. A gente representa tanto a forma analítica, que é a que está em vermelho, como os pontos Abinitz, que são aquelas energias, aquelas 26 energias, aqueles 26 pontos que a gente calculou lá resolvendo a equação de da parte eletrônica. E vocês notam bem que a parte vermelha, que é a forma analítica ajustada, passa muito, mas muito bem sobre todos os pontos pretos, que são as energias que aqui estão. Correto ou não? Ela fita Isso. bem. Ela fita bem. Você usou até um nome técnico que é bem utilizado. A gente adapta essa expressão fitting, né, do inglês para o português, de fitar. Então, a gente diz que a forma analítica que a gente utilizou, né, a Rydberg, tanto a Rydberg como a Rydberg, as duas são muito boas, ajusta muito bem os 26 pontos que aqui estão. Ó. Que são os 26 pontos que a gente usou para determinar os parâmetros C1, C2 e C3 da Rydberg. Olha só. Então, a gente ajustou para uma forma analítica muito bem todos esses pontos que aqui estão. E o resultado a gente pode ver comparando a forma analítica, que é o vermelho, ou seja, que é quando você substitui os coeficientes lá na... Então, vamos até fazer aqui para não ter dúvida. Então, vamos supor que a gente conseguiu fazer esse ajuste e que a gente conseguiu, então, por exemplo, conhecer a seguinte coisa. Deixa eu apagar aqui para fazer o que a gente vai falar, tá bom? Deixa eu selecionar tudo, já ganhar tempo e apagar aqui. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos supor que a gente tenha feito a seguinte coisa. Que o C1, a gente tenha conseguido, sei lá, 0,8. E o que o C1 no ajuste, o C2, perdão, a gente conseguiu ele como 0,4, por exemplo, a metade. E o C3, a gente conseguiu, sei lá, como sendo
0,08. Então, a forma analítica conhecida agora ficaria a seguinte, ó, V de R seria igual a C1, que é 0,8, E elevado a menos beta de R menos o R de equilíbrio, mais 0,4, não ficou muito bom aqui, mas é um 0,4. Deixa eu apagar e fazer de novo, porque o pincel deu um tilt aqui de novo. Então, aqui é 0,4, vamos colocar. Então, tá aí. Então, aqui ficaria 0,4 E elevado a menos beta, que multiplica R menos R de equilíbrio. Isso aqui ao quadrado. Mais 0,08 de E elevado a menos beta, que multiplica R menos R de equilíbrio ao cubo. Ou, de forma mais sintetizada, ficaria como sendo 0,8 eta mais 0,4 eta ao quadrado mais 0,08 eta ao cubo. Então, esse aqui seria o nosso V de R, a nossa forma analítica, que passa da melhor forma possível sobre todos os 26 pontos que a gente ajustou para ela. Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Mas eu sinto informar que já são 9h50. Pessoal, realmente eu não posso passar mais do horário mesmo, não, porque eu já começo a aula em seguida, senão eu atraso lá, eu tenho que adaptar tudo para a próxima aula. Combinado? Vocês não se importam de eu sair assim 9h50, não? Tá tudo certo. De forma alguma. Tá bacana. Então, vamos só dar um fechamento, né, na aula de hoje. E o fechamento é o seguinte, então, ó, aquela forma analítica é o vermelho e os que estão em preto são os pontos. Então, vocês podem ver que ficaram muito bons os ajustes. Mas com o erro dessa ordem aqui, com o desvio dessa ordem, não tinha como ser diferente, correto ou não? Correto. E significa que essas são duas formas analíticas muito boas e que adaptaram muito bem para o H2+. Então, isso aqui, esses resultados aqui, claro que a gente calculou as constantes espectroscópicas, as energias vibracionais, e os nossos resultados ficaram ainda mais próximos dos resultados experimentais do que a Rydberg. E aí, e foi assim que o trabalho foi aceito e publicado. Então, ficou muito interessante e ela está aí para ser utilizada também, tanto a Rydberg como a extensão da Rydberg, que é a Rydberg. Maravilha, pessoal? Beleza, beleza. Vou mostrar depois aquela outra forma analítica que a gente conseguiu também, que seria essa aqui. E aí, eu vou então dar mais uma... Vou pegar uma QBO com a BO, vou comparar. E aí, vou fazer outros sistemas que a gente ajustou e tudo mais. E depois, vou mostrar como faz superfícies. E terminando essa parte aqui, aí nós vamos para o computador, para vocês aprenderem a fazer ajustes, tá bom? Beleza, professor. Então, quero ver vocês sair do curso sabendo, pelo menos, fazer ajuste de curvas de energia potencial. Tá bom? Se vocês aprenderem isso, a usar o programa e adaptar muito bem, já está muito ótimo. A primeira parte do conteúdo já está satisfeita. A gente fica satisfeito. Tem que ser um programa específico, professor? Não, eu vou passar um programa que a gente já tem o hábito de usar, que usa o método de Power, porque você pode ali colocar qualquer forma analítica que você queira nesse programa. Então, você só vai mexer numa rotinazinha e ele vai usar, e o resto você não precisa mexer. Aí eu vou mostrar para vocês onde vocês têm que mexer no programa, como compilar e como obter esses coeficientes. Tá bom? Tá bom. E aí eu vou mostrar um programinha também que gera, né?
que a gente construiu em paralelo, que gera essas formas analíticas e que calcula o erro ponto a ponto do ajustado da forma analítica, para vocês terem mais certeza ainda de que o ajuste foi muito bom. Ok? Tranquilo. Muito bom. Eu realmente gostaria de um pouquinho mais, mas eu não posso. Eu estou me contendo aqui, mas não posso. Eu tenho que ir realmente, tá bom? Porque senão eu atraso a aula de lá e não é muito bom atrasar a aula. Combinado? Tá certo. Combinado. E aí, até quarta-feira. Tchau aí. Teve mais um que deu tchau aí, tá vendo? É o Heitor Villa-Lobos aí. E tá uma fria, professor. Tchau, Heitor. Bacana. O Heitor é participativo, tá vendo? Ele que encerrou a aula. Falou, tchau, pode ir. Tá bom, pessoal. Então, desculpa aí, eu vou ter que ir mesmo, tá bom? Eu vou ter que sair agora. Combinado? Ah, sim. Temos que pedir para desgravar a aula, né? Isso. Isso. Vamos só fazer isso. Pronto. Tá desgravado.